Bom dia, nesta manhã de quarta-feira, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Ontem, no nosso devocional, falamos sobre o rei Ezequias, um bom rei, e a cura maravilhosa que Deus operou na vida dele. Hoje vamos falar sobre o pior homem da Bíblia. E este pior homem da Bíblia era filho do rei Ezequias. Como pode um pai tão bom e um filho tão mau? Eu vou ler o texto aqui. Eu estou fazendo os devocionais 1ª, 2ª Reis, livro das Crônicas. Eu vou ler o texto em 2ª Reis e Crônica para você ter uma ideia de quem era Manassés. Abra aí em 2ª Reis 21. Eu vou ler alguns versículos aqui. Verso 1. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efzibá. Verso 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações das nações que o Senhor desterrara diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, levantou altares a Baal, fez uma cera com a que fizera Acabe, rei de Israel, e adorou todos o exército do céu e os serviu. Verso 6. E até fez passar seu filho pelo fogo, e usou de augúrios, de encantamentos, instituiu adivinhos e feiticeiros, fez muito mal aos olhos do Senhor, provocando a ira. Agora, veja aqui o verso 16 do capítulo 21 de 2ª Reis. Manassés ainda matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém foram alagadas de sangue. Já pensou? O homem instituiu adivinhos, adorava os astros celestes, ou seja, se deu à astrologia, levantou ídolos em Israel, desobedeceu a Deus e passou seu próprio filho no fogo, queimou seu filho no fogo, oferecendo em sacrifícios idólatras, e ainda matou tanta gente inocente, diz a Bíblia, que alagou as ruas de Jerusalém. Então, este Manassés foi filho do rei Ezequias, nasceu naquele período de 15 anos que o Senhor acrescentou à vida de Ezequias. Tinha ele 12 anos, Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e fez toda esta maldade. E aí termina em 2ª Reis, dizendo que Manassés morreu. E se terminasse aí a nossa leitura, então não estaria completa. Por isso nós fomos para 2ª Crônicas 33. E eu vou ler a partir do verso 10 ao 16. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os comandantes do exército da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarrando-o com cadeias de bronze e levaram para a Babilônia. E estando ele angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Sim, orou a ele, e Deus se aplacou para com ele e ouviu-lhe a súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Ora, depois disso edificou um muro ao lado de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Guiom,
no vale até a entrada da porta dos peixes e fê-lo passar ao redor de Ofel e os levantou muito alto. Também pôs oficiais do exército em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, os lançou fora da cidade. Também reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifício de ofertas pacíficas e de ações de graça, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Houve o arrependimento. Eu quero agora falar da graça de Deus. A graça de Deus que chegou à vida deste homem, o pior homem da Bíblia. Angustiou-se, diz aí o verso que nós acabamos de ler. Verso 12. Estando ele angustiado, angustiou-se Manassés. É aqui, meus irmãos, que muitas vezes nasce a verdadeira oração. Na angústia, no sofrimento, porque aí nós buscamos o auxílio naquele que pode ajudar. E é aí nesta angústia que nós devemos lembrar de Deus, pois Deus é a única alternativa. Não há outros deuses. O Salmo 4, verso 1 diz: responde-me quando eu clamar, ó Deus, na minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração, diz o salmista. Então foi na angústia que Manassés reconheceu. Aqui está o ponto que eu quero bater. Manassés humilhou-se. Orar não é mandar em Deus. Orar é depender dele. Nós não podemos determinar nada. Deus é onipotente. Deus é soberano. Então nós dependemos dele. Devemos nos humilhar na presença dele. Manassés mudou, humilhou-se, orou ao Senhor. Mas, principalmente, aqui há uma bela declaração no verso 13 de 2 Crônicas 33, verso 13b. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Este é o problema de muitos. Este é o principal problema desta humanidade caída. Não reconhece que o Senhor é Deus. Nós estamos no meio de uma epidemia, as nações muito sem saber o que fazer ao certo, pessoas angustiadas. Aqui no Brasil a mesma situação, mas o nosso STF, Supremo Tribunal Federal, está votando a aprovação do aborto. Este povo não reconhece que o Senhor é Deus e vive como Manassés a praticar o que é mal. O STF também está colocando em pauta nesses dias se pode as instituições federais, estaduais, usar os símbolos sagrados. Ora, nós passando por uma epidemia, todo mundo angustiado, e agora o STF vai pautar se pode ou não colocar nas instituições, nas repartições, símbolos sagrados. Este povo não reconhece que o Senhor é Deus. Vai pautar o aborto, assassinato. Então, não reconhecem que o Senhor é Deus. Aqui, Manassés
Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. A vida de um homem, a vida de uma mulher, o ser humano só pode mudar a partir do momento que ele reconhece que o Senhor é Deus. Esta é uma das maiores necessidades do ser humano, reconhecer a soberania de Deus, que ele pode agir como quer, dobrar-se diante dele, com humildade, clamando, como diz o Salmo 41, o Salmo 4, aliás, verso 1. Responde-me quando eu clamar, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Este deve ser o nosso clamor. Que na angústia o Senhor nos socorra, o Senhor nos ampare. Manassés provocou a Deus com seu pecado, a sua maldade. Deus trouxe a disciplina para a vida de Manassés e do seu povo. Manassés o provocou e só entendeu o seu erro quando a mão de Deus pesou sobre ele. Mas só quando Deus o tocou, ele reconheceu que o Senhor era Deus. E aí Deus o salva. Veja como é grande e magnífica a graça de Deus. O pior homem da Bíblia alcançou a salvação pela graça de Deus. A graça de Deus está disponível. As pessoas voltam as costas para Deus. As pessoas não reconhecem que Ele é Deus. Vamos dobrar o nosso joelho diante da soberania e da graça deste Deus maravilhoso. Só Ele é Deus. Vamos, como Manassés fez, reconhecer que o Senhor é Deus e só Ele é Deus. Que Deus lhe abençoe nesta manhã. Que Deus lhe socorra na sua angústia. Que você clame a Ele, dobrando o seu joelho em humildade diante deste Deus gracioso e soberano. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Pai amado, te agradecemos, ó Pai amado, pela tua graça, graça que chegou à nossa vida, pois o Senhor tem nos salvado. O Senhor ofereceu por nós o Senhor Jesus Cristo e a tua graça invadiu a nossa vida, transformando, ó Pai, as nossas atitudes. E hoje, como Manassés naquele dia, nós reconhecemos que o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pai amado, nos socorre em nossa angústia. Sei que tem muitos irmãos angustiados por um motivo ou outro. Que o Senhor seja o auxílio, o socorro de cada irmão. Protege, ó Pai, a nossa igreja, a nossa família. Te agradecemos por Jesus Cristo e por Ele nós te rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos.